Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Cá estamos, amigo, amiga, para seguir hablando, não? Acerca do livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeão e los 300. E ahorita já lo tenemos em espanhol. Muito bem. A hora que do melhor, não? Para hablar. Muito bem. E hoje nós outros hablaremos sobre o seguinte tema: ponendo Deus a prueba. Ponendo Deus a prueba. Já hablamos vários pontos deste livro, e o que hablamos anteriormente, não, nos últimos vídeos, sobre o altar, sobre o sacrifício que Deus pediu a Gedeão. Já hablamos, não, e explicamos que o sacrifício é o combustível, para encender a llama, ou para descender o fuego de Deus. E o fuego de Deus, por sua vez, remueve, consume, quita todas as impurezas. E as impurezas têm nomes. Quais são seus nomes? A impureza pode ser o problema em seu matrimônio, o espírito causante de los vícios, o espírito causante de la miséria, o espírito negativo que ha hecho de todo para que uno não tenha um encontro com Deus e não receba o Espírito Santo. A impureza pode ser todo e qualquer problema, melhor dicho, todo e qualquer problema que você haya vivido, haya passado, que se ha levantado em contra de uno. Ok? Então já falamos sobre vários temas e hoje falaremos aqui sobre o seguinte tema. Aí está. Ponendo a Deus a prueba. Deus puso a Deus a prueba. Disse assim: havendo recebido autoridade divina, Gedeão, havendo recebido autoridade divina para salvar a seu povo de seus inimigos, Gedeão, uma vez mais, prueba el chamado de Deus. Uma vez mais, prueba el chamado de Deus. Jueces capítulo 6, versículo 36 al 37, disse: Entonces Gedeón dijo a Deus: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón, y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Bueno, mediante la unción de Dios, Gedeón convocou a 4 tribos de Israel para combatir a los madianitas. La tribo de Manassés, que era la tribo de su padre, Aser, Zabulón e Neftalí. Numericamente, sua posição em relação com os inimigos era alarmantemente inferior, porque estamos falando, amigo, amiga, de Gedeão com 300 homens, 300 valientes, valorosos, e estamos falando de mais de 120.000 soldados inimigos, armados hasta os dientes, armados, preparados para as batalhas. Eram homens de guerra. Por isso que aqui o bispo habla, não? Numericamente, sua posição em relação com os inimigos era alarmantemente inferior. Mientras que seus soldados de Gedeão eram um total de 32.000. Los madianitas, amalecitas e los pueblos orientales cobriam todo el valle como langostas, em uma multitud que não podia ser contada. Provavelmente, essa foi a razão por la qual Gedeão queria ter certeza de seu chamado. Porque imagine-se, não? Mirando el valle e uma multitud de soldados inimigos que não se podia contar como langostas, não se podia contar, era demasiado. Cobria todo o valle.
E Gedeão, aqui você me escutou dizer 300, depois 32, porque devemos e temos que tomar em conta que quando Gedeão tocou a trompeta, no ao momento do ataque do inimigo, de atacar o inimigo, pero antes para convocar a todos para a batalha, foram 32.000, e de los 32.000 quedaram apenas 300, ok? Seguimos aqui. Bueno, não há dúvida de que o Senhor o havia chamado e havia permitido que condujera a su pueblo a la victoria sobre seus inimigos. Pero naquele momento, sua visão física habló mais alto e lo assustou. Isso nos revela algo muito interessante. Aunque Gedeão estuviera possuído por el Espírito Santo, se deixou surpreender por lo que seus olhos físicos lhe mostravam. Isso significa que a visão espiritual não cancela automaticamente a visão física. Por isso, a grande necessidade de vigilar sempre. Então, verifique você, amigo, amiga, que naquele momento, por que Gedeão estava pedindo-lhe a Deus uma prueba? Uma mais. Por quê? Porque ele se deixou levar por um momento dado, por lo que seus olhos físicos lo estavam vendo. Uma multitud de soldados inimigos que cobria todo o vade, e Gedeão apenas com 300. Compreende ou não? Apenas com 300 homens. Então ele se deixou levar por la visão física e de certa forma acabou por cancelar por um momento a visão espiritual. E é o que ha passado com muitas pessoas que han creído em Deus, que creem na palavra, pessoas hasta bautizadas com o Espírito Santo. Sin embargo, quando se levantam contra de um problema físico, econômico, familiar, um problema aparentemente grande ou de hecho grande, uno acaba mirando para o problema, acaba tomando em conta o problema, o tamanho deste, e olvidando que o Deus a quienes ha uno creído e ha depositado sua fé é o Deus de los impossíveis, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que hizo com que descendiera fuego del cielo, é o Deus que direcionou a piedra, lá que David lá aventou, e aquela pedra pegou exatamente no único compartimento em hendidura que havia aí no casco del gigante Goliat. Quem la direcionou? Aquela pedra. É claro que David, a história conta que David era experiente nisto. Pero não podemos nos olvidar que foi o próprio Deus que direcionou aquela pedra. Então verifique você que nós outros, que acredito no Deus de los impossíveis, no Deus Todo-Poderoso. E temos e devemos tomar o cuidado, como disse aqui, vigilar sempre, para que não nos deixemos levar por las circunstâncias, por los obstáculos ou por el tamanho del gigante, del problema que está adelante de nós outros. Las ameaças, não podemos, devemos e temos que permanecer ou conservar a visão espiritual e nossa fé, a fé apoiada na palavra de Deus, no Deus de los impossíveis. E sigue falando assim: solamente a autoridade de Deus não impide, solamente a autoridade de Deus não impide os ataques do mal. É necessário estar atento e alerta para aprender os sentimentos humanos que destruem a ação de la fé. A emoção neutraliza a fé. Neutraliza. O parálise de la fé. Assim como a dúvida é o parálise de la fé. A emoção igual. Porque a fé não tem nada que ver com emoção.
Há pessoas que dizem, não, é que não sentem hacerlo. Tratando-se de fé, não tem que sentirlo. Você tem que crer. Escrito está, então mira. Escrito está, então eu creio nesta palavra, vou apoiar-me nesta palavra, vou pô-la por obras, vou actuar a fé, apoiado nesta palavra, apoiado em Jesus, e tudo me saldrá bem. Ou seja, não é necessário sentir para actuar a fé. Hasta porque a fé não tem nada a ver com sentimentos. E quantas não são as pessoas que esperam sentir para actuar? É que não sentem meu coração hacerlo. Não se trata de sentir em seu coração hacerlo ou deixar de hacerlo. Trata-se de fé e usar a razão, a cabeça, a inteligência, o raciocínio, pesar as coisas e tomar a atitude ou uma atitude racionável, uma atitude de fé, basando-se na palavra de Deus. Basando-se na palavra de Deus. Exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dijo, não? Padre, se lo es possível, se é possível, aparta de mim esta copa, se é possível. Pero que se hecha a tu vontade e não minha vontade. Podemos dizer que naquele momento Jesus, seu corpo não era homem, estava aqui em uma matéria hecha de carne como a de nós outros. Então sua carne, suas emoções, sentiu as ganas de alejar a copa, de alejar as emoções. Sin embargo, ele dijo, não, hágase tu voluntad, ou seja, a fé, sem sentimento. Sem sentimento. Então, amigo, amiga, há que tomar muito cuidado com isto, porque sentimentos humanos destruem a ação da fé. Nunca jamás devemos subestimar o poder de influência de los sentimentos humanos. Vou repetir-lo aqui. Nunca jamás devemos subestimar o poder de influência de los sentimentos humanos tienen contra a fé, porque não se mescla. Sentimento e fé não se mesclam. Este passagem bíblico sobre Gedeón é um claro exemplo de isso. Ele estava possuído por el Espírito Santo, pero estava lleno de medo. Pior aún, les temia mais a seus inimigos que a Deus. Tanto que probar a Deus aí naquele momento foi uma afrenta. Deus não tomou assim, Deus não tomou como uma afrenta, pero sim foi uma afrenta. Ele estava temendo mais a los inimigos que a ira de Deus, porque caramba, era Deus que estava falando. Desde o primeiro momento que se lhe apresentou o anjo, era Deus. Por que vou dudar? Se o próprio Deus se apresentou, o próprio Deus me falou, tenho a garantia, a palavra de Deus é na garantia, não é por que dudar. Não é por que dudar. Bueno, sigue falando assim. Por isso ele dijo, não se encienda tu ira contra mim, se hablo outra vez. Pero Deus foi misericordioso, compassivo, paciente com ele. A fim de cuentas, era solo um homem e por lo tanto sujeito a suas debilidades naturais. Quantas vezes somos tomados por surpresa, por el medo e por el pânico? Apesar de haver sido ungidos com o Espírito Santo, graças a Deus por sua compaixão e misericórdia, por la qual Ele nos trata de acordo com nossa justiça. Ou seja, Ele conhece nossas debilidades.
Ele conoce, ele sabe que lá temos, e são muitas nossas fragilidades, não? Debilidades, fraquezas, é a natureza, não? Del hombre, la carne, enfim. É incorreto e incluso pecaminoso poner a Deus a prueba, excepto, muito importante isto, para que não malinterprete. É incorreto e incluso pecaminoso poner a Deus a prueba, excepto no caso de los dízimos e las ofrendas, porque o próprio Deus disse: "Haced prueba de mim", com os dízimos e com as ofrendas. Então, vamos dizer, temos uma autorização. Deus nos ha dado o permiso de poner a prueba respeito a los dízimos e las ofrendas. Probar a Deus significa, em teoria, dudar do cumprimento de suas promessas. Por exemplo, uma pessoa nunca deve dizer: "Se o Senhor é real, que Ele me cure entonces. Se o Senhor é real, que Ele me cure entonces. Ou se tu existes, entonces salva a mi hijo, a mi marido", e etc. Este tipo de prueba involucra solo palavras, é inconsistente e puramente teórico. É muito diferente de la prueba com os dízimos e ofrendas. Nesse caso, a pessoa prueba a Deus de maneira concreta, não teórica. Quando o cristiano traz seus dízimos e ofrendas, prueba suas convicções. A fim de contas, algo físico e valioso lhe está sendo quitado por causa de sua fé. Em la prueba de los dízimos e ofrendas, o cristiano está, antes que todo, probando-se a si mesmo. Por quê? Porque está actuando a fé. Está tomando a decisão de apartar algo que lhe iba a beneficiar, humanamente hablando. Lhe iba a beneficiar. Caramba, vou apartar 10% de mis ingressos. Os primeiros frutos. Vou apartar uma ofrenda, poner-se-la, preparar-se-la em um sobre e entregar no altar de Deus e quedar-me com 90%. Fulano, por exemplo, está endeudado, tem muitos compromissos, enfim. E se uno se põe a pensar, dependendo da situação em que uno se encontra, não tem razões, humanamente hablando, para apartar o dízimo. Não, porque está necessitando. Pero por temor, respeito, consideração a Deus e por crer em sua palavra, crer em sua promessa, então a pessoa separa o dízimo, prepara a ofrenda, apresenta a Deus no altar, então está expressando a fé. E por esta razão, Deus lhe dá a ela, o dizimista fiel a ele, o direito de probá-lo. Ele disse, não, em Malaquias: "Probad-me agora en isto, disse o Senhor de los ejércitos". E a promessa é abrir as ventanas de los cielos e derramar bendições hasta que sobreabunde. Por outro lado, ao usar teorias, não existe prova de si mesmo, apenas de Deus. E assim, em geral, poner a Deus a prueba não é uma expressão de fé, sino de duda. A prueba de Gedeón não tinha valor ou expressão de fé, solo duda, porque ele disse: "Vou meter aqui um vedão não, de lana aqui, se a terra sigue seca el dia de manhã e o vedão está empapado por el rocío, então eu estou seguro que tu vas livrar Israel por meu intermédio, com outros 300 homens, etc." Compreende ou não? Ele não expressou a fé, não apresentou algo concreto, um sacrifício, nada disso. Pero Deus, com sua infinita compaixão e misericórdia, não considerou como uma afrenta, aunque lo foi, pero Deus, naquele entonces, não la considerou como uma afrenta,
viu nada mais a debilidade do ser humano Gedeón que estava aí, estava disposto, pero aún um pouquinho inseguro. Bueno, para finalizar, bueno, apesar de esto, el Señor entendió su situación y atendió a su pedido. Sin embargo, más tarde Dios lo pondría a prueba nuevamente, enviándolo a luchar contra una multitud com solo 300 homens. Você pode imaginar, amigo, amiga? Gedeón com solo 300 homens para lutar, para combater contra mais de 120.000 soldados inimigos? Pero Deus estava com Gedeón. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Então, amigo, amiga, vamos finalizar aqui este vídeo. E aqui, para finalizar, nada mais, permita-me aqui. La prueba de Gedeón não tinha valor ou expressão de fé, solo de dúvida. Então, se nós outros queremos, por exemplo, ter o direito, por dizer assim, de dizer-lhe a Deus, Deus mío, em nome de Jesus, tu tienes que cambiar minha vida, tu tienes que cambiar minha situação, tu tienes que cambiar minha história, tu tienes que cambiar minha vida, Senhor, para que uno pueda hablar com Deus desta forma e hasta exigir de Ele o cumprimento de sua palavra, o cumprimento de sua promessa. É necessário que actuemos na fé, que la pongamos por obras. É necessário que haja o combustível, que é o sacrifício, que é o sacrifício perfeito en el altar de Deus. E o sacrifício perfeito é aquele que o próprio Deus lhe disse a uno, lo que uno deve hacerlo, como hacerlo, lo que deve tomar, agarrar, preparar, juntar, para entregárselo a Ele en el altar. Aí sim, temos o direito de dizer-lhe, meu Padre, aqui está o que tu me pediste. Agora, em nome de Jesus, cambia minha história, cambia minha vida. Amém? Muito bem. Falta pouquinho para finalizá-lo. Agora já temos, vou repetir, já temos o livro. Incluso você pode buscar lá Universal mais cerca a sua casa, buscar aí ao pastor e adquirir seu livro, de acordo? E próximo vídeo falaremos sobre selecionando a los 300. Ok? Que Deus me nos bendiga a todos de maneira rica e abundante e hasta o próximo vídeo. Deus les bendiga.